dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos canais do YouTube. Aproveita que você está aí, já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal caso ainda não seja inscrito e compartilha esse vídeo, participa com a gente para que a gente possa chegar a mais lares conectados, a mais aparelhos, lares que chegam aí o nosso conteúdo do ICL Notícias como um todo. Quero dar um bom dia especial também para quem está lá no Papo Legal. Então, nossa sala Mercado Investimentos Real Oficial já está rolando. E se você ainda não é membro e não faz parte do Papo Legal, fica o convite para que você se junte a nós para poder também comentar o programa por lá, interagir com a gente. Hoje tem papo, na verdade já teve, né, o papo com a redação, mas todo dia a gente faz o papo com a redação, que é uma pessoa aqui do jornalismo do ICL, alguém da casa que conversa com vocês num tema específico. Então é muito legal, dá para conversar com a gente participa muito por lá. Então fica o convite para quem ainda não faz parte, mas um bom dia para quem já está lá na nossa sala do Papo Legal. Outra coisa que eu quero falar nessa manhã é que eu quero dar um abraço, a gente vai viajar para o Piauí. E vamos para o Piauí dar um abraço para a Rádio Comunitária Verona FM, que é uma das nossas parceiras aqui do ICL, retransmite a nossa programação. Então um salve para a Rádio Verona FM, ela faz parte dessa parceria com o ICL. Se você quiser fazer parte também, é só mandar um e-mail para retransmissão@icl.com.br. Você tem a sua rádio divulgada aqui na nossa programação e, além disso, pode retransmitir a gente, pode retransmitir nossos programas. Então fica o convite se você também ainda não faz parte da nossa parceria. E um beijo aqui para a Rádio Comunitária Verona FM, lá do Piauí, de Teresina, mais especificamente. Vamos passar então pelos nossos destaques de hoje, o que a gente deve abordar aqui no programa. Tem assunto pra caramba, a gente vai falar do Boletim Focus, que saiu nessa segunda-feira. Tem o fechamento também de sexta, que foi um dia ali sem a bússola de Nova York. Então vamos explicar esse siri que foi o Ibovespa, porque ele andou bem de lado mesmo, ficou perto do 0 a 0 em leve alta, mas fechou mais uma semana em queda e junho já tem um recuo acumulado bem grande. Além disso, a gente vai comentar com vocês do sonho paraguaio. Para que paraguaio? Por quê? Tá rolando uma mítica, uma narrativa, um discurso de que brasileiros estão indo para o Paraguai, que as empresas estão indo para o Paraguai. Inclusive, o nosso já frequente membro aqui do ICL Mercado Investimentos, Luciano Hang, postou nas suas redes sociais sobre o crescimento do Paraguai, da Argentina, até reforçando aquele discurso de que esses países estão crescendo pela política adotada por lá, mas tem uma série de problemas que a gente precisa comentar quando a gente fala desse assunto. E é justamente sobre isso a nossa enquete no Papo Legal hoje. Então vamos pôr aqui na tela para o pessoal de casa conhecer o que a gente está perguntando sobre o Paraguai nessa manhã. Enquete na tela: o Paraguai é realmente paraíso para os brasileiros? Com certeza, moraria lá se pudesse, tem vantagens, mas não é tudo isso. Não, é só um discurso para falar mal do Brasil e exaltar, aqui colocaria, exaltar países ali com algumas vertentes políticas. Não conheço o suficiente para opinar, é a nossa alternativa Glória Pires. Agora, convido vocês a participarem e no final do programa a gente traz o resultado, porque esse é o nosso principal assunto do dia. Outra coisa que pretendo falar aqui com vocês, caso a gente chegue até o fim do programa, é sobre a pesquisa que foi feita, também matéria que está no nosso site, uma pesquisa que foi feita meio que por livre, espontânea pressão, porque o resultado acabava induzindo, na verdade as perguntas acabavam induzindo o resultado. Estranha pesquisa telefônica desinforma sobre a PEC da escala 6x1. A gente também vai falar sobre esse assunto nessa manhã. Então o programa está bem denso, bem complexo, por isso que eu falei, espero chegar até o final com todos a nossa pauta contemplada aqui nessa manhã. Então, para não perder tempo,
Já vamos para nossa agenda de hoje, que tem dado importante na agenda. Às 8h25 da manhã saiu o relatório Focus aqui no Brasil, velho conhecido nosso, semanal, vamos falar aqui no programa. Às 10 horas na Bélgica, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, falou em audiência de comissão do Parlamento Europeu. Agorinha, às 11 horas, a zona do euro divulgou tanto o índice de confiança do consumidor preliminar de junho, como aí tá duplicado, né? O índice de confiança do consumidor de junho tá 2 vezes aqui. 15 horas, no Brasil, saiu a balança comercial semanal, quer dizer, vai sair, também velho conhecido nosso. E 9h30 da noite, a gente tem PMI industrial e de serviços, só que ainda preliminar, porque junho não acabou, lá no Japão. Então é como se fosse a prévia do índice de atividade dos gerentes de compra. Bora passar então para o nosso fechamento de sexta, que foi um dia sem referências de Nova York. Fechamento do dia 19, era feriado por lá, feriado do Juneteenth. E aí, o que acontece? Não temos mercado em Nova York. E aí a gente fica sem referência para o dólar, então não temos a referência nova-iorquina do mercado dos Estados Unidos para o dólar, e S&P e Nasdaq não tiveram negociação em virtude do feriado. Foi um dia que a gente já pode esperar, na verdade, uma liquidez, e que a gente já estava esperando uma liquidez enxuta no Ibovespa. Menos negociações, um volume menor de negociações aqui na nossa bolsa, e isso realmente aconteceu. O recurso estrangeiro, principalmente vindo dos Estados Unidos, tem um peso grande no Ibovespa. E quando a gente tem essa ausência de referência, o mercado de dólar também sem a referência dos Estados Unidos, a bolsa tende a já ter um dia mais paradão, um dia de mais marasmo nas negociações. E isso realmente se concretizou. A bolsa andou de lado, como vocês estão vendo aí, subiu 0,03, ficou no terreno positivo, mas praticamente no 0 a 0, e ficou cotada aos 168.334 pontos. O que aconteceu na bolsa, para além do feriado em Nova York, na verdade, para além do feriado nos Estados Unidos, para que a gente tivesse um resultado aqui andando de lado? Primeiro ponto, aliás, primeiro ponto que eu quero até dar um passinho para trás aqui. Como a gente teve uma alta muito pequena, muito perto do 0 a 0, isso praticamente não mexeu, não alterou o resultado da semana, que eu até anotei aqui, foi de queda acumulada de 1,64. Mais uma semana ruim para o Ibovespa. No mês de junho, a nossa bolsa já supera os 3% de perda. Então, mais um mês negativo aqui. Maio já foi um mês muito difícil para a bolsa, junho continua sendo, em sequência aqui na esteira da queda de maio, junho continua sendo um mês bem complicado para o Ibovespa, e aqui esse resultado praticamente não mexeu, o resultado da semana que foi de queda. Além dessa ausência do recurso estrangeiro, algumas ações, né? Então, para além disso, algumas ações até conseguiram alguma alta, a Vale subiu bastante, a Petrobras não teve direção única, então entre a ordinária e a preferencial, as ações não subiram em bloco e os bancos majoritariamente caíram. Então foi um dia ali não foi um dia de queda generalizada ou alta generalizada. Foi um dia, cada setor meio que respondendo aos seus fatores mais específicos, até por essa falta de investidores internacionais. Uma coisa que pesou bastante foi o cenário do Oriente Médio, essa questão continua no centro, e os desdobramentos da negociação, adiamento, tudo isso fez com que os mercados ficassem mais pessimistas em relação às negociações, mas ainda, apesar do pessimismo presente, ainda se acredita numa negociação futura. Isso derrubou, inclusive, o preço do petróleo, que segurou, né, evitou uma disparada do preço da commodity. Outro ponto que pesou aqui nos mercados, na verdade pesou mais no mercado de juros do que no de bolsa, foram as falas do Flávio Bolsonaro em relação a gastos, previdência. Ele está começando a dar recados ali para Faria Lima, para mercado financeiro, tentando convencer esse público de que essa agenda vai ser atendida. Então esse é um ponto que pesou bastante no mercado de juros, mas não tanto no mercado de bolsa. Por quê? O foco continua a trajetória da inflação,
e os movimentos do Banco Central. Para quem não sabe, estou avisando hoje, sai a ata do Banco Central essa semana, a ata completa da última reunião de Comitê de Política Monetária. Então o mercado está mais nessa expectativa em relação à ata do que qualquer coisa. Eles estão de olho, principalmente nessas decisões em relação a juros e se vai ter alguma sinalização também para a Selic. Então o mercado está voltado para a taxa de juros nesse momento e controle da inflação. O resto acabou ficando em segundo plano, principalmente no mercado acionário. O mercado de juros também acabou refletindo um pouco essas falas do Flávio Bolsonaro. E essa semana, já trazendo também alguns spoilers da semana, deve ser agitada, tem IPCA 15, tem a ata de política monetária, tem revisão de crescimento lá nos Estados Unidos, então vai ter a próxima leitura do PIB aqui do primeiro trimestre, e além disso tem uma métrica muito importante que sai nos Estados Unidos também, que é o PCI, o índice de preços de gastos com consumo pessoal, e esse índice costuma mexer bastante com as expectativas em relação aos juros dos Estados Unidos, porque o Banco Central, por lá, olha esse resultado bem de perto. Então, uma semana que deve ser bastante movimentada pela parte dos indicadores econômicos e que ainda se cria uma expectativa em relação às negociações envolvendo o Oriente Médio, os Estados Unidos e o Irã. É o acordo que acabou sendo adiado muito por conta até de Israel. Israel jogou um pouco de areia ali porque atacou o sul do Líbano. O sul do Líbano era na verdade o Líbano como um todo era uma condição para esse acordo andar. Israel jogou areia e não à toa, porque Benjamin Netanyahu tem todo o interesse em manter os conflitos ativos e isso está começando a causar um pouco ali de atrito e fricção com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm interesse em resolver logo, a inflação lá está batendo na porta, ao mesmo tempo Benjamin Netanyahu está defendendo seus interesses para tentar se manter no poder ali, mantendo os conflitos ativos. Então isso acabou trazendo muita incerteza na semana passada, mas ainda assim se espera, pelo menos o mercado financeiro, espera que essa questão ande mais rápido possível. Vamos ver se vai andar, porque as coisas estão muito incertas. Donald Trump também não é uma pessoa altamente confiável, ele é muito instável, ele muda de opinião muito rápido, também servindo aos interesses do seu próprio país. Então essa história ainda deve alongar um pouco. Mas o mercado está com expectativa, e aqui eu acho mais torcida do que qualquer coisa, que essa situação se resolva o mais rápido possível. Então, esses foram os pontos principais da sexta-feira e principalmente a ausência de negócios aí fez com que a gente tivesse essa bolsa no maior marasmo. Outra coisa que tem pesado muito e deve continuar pesando é a expectativa de juros lá nos Estados Unidos, porque enquanto tiver expectativa de alta, vai sangrar mercado emergente para recurso indo para lá. Dito isso, vamos falar de focos que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Por quê? A gente está falando de expectativa de juros, expectativa para dólar, expectativa para crescimento, expectativa para inflação, e tudo isso que está norteando a nossa bolsa aparece no relatório Focus, que é respondido por quem? Agentes do mercado financeiro e bancos, agentes do mercado financeiro como um todo, bancos, assets, enfim. Então é a opinião do mercado financeiro que tem tentado se fazer ouvir, estão com o megafone na mão, estão gritando ali porque eles querem ser ouvidos, principalmente nesse período pré-eleitoral. Então eles já estão mostrando suas vontades, onde eles querem fazer pressão, que agenda que eles querem que sejam atendidas também. E isso conversa muito com o que a gente estava falando, tanto das expectativas de inflação e de juros, como também com a questão do Flávio Bolsonaro ficar mandando o recado. Então vamos ver como é que ficam as projeções para o Focus, que voltaram a subir nessa semana. Expectativas para a inflação e para a taxa Selic estão no radar do mercado financeiro e já começam a ser um garoto de recados ali. Focus sempre foi, mas agora esses pontos estão mais diretamente ligados a esses recados. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem, porque a projeção para o IPCA de 2026 subiu para 5,33 essa semana. O PIB foi revisado para cima para 1,98, mas ainda caminhando a passos curtos, aqui quase conta-gotas, essa revisão do PIB do relatório Focus. E o câmbio ficou em 5,20, nada mudou,
muito próximo, inclusive, do que está sendo negociado no mercado à vista. A gente acabou de ver 5,16, 5,20, fica próximo justamente porque o mercado não quer errar, então acaba colocando projeções próximas ao mercado à vista, porque o mercado ali não é o futuro de dólar, é o dólar spot que a gente fala, o dólar hoje. Selic foi para 14%, e aqui eu tinha falado sobre isso na semana passada, quando a gente olhou a mediana das projeções para a Selic do mercado financeiro. Eu falei, isso vai aparecer no Focus, vai deslocar o Focus, deve começar a aparecer já nas próximas semanas, e dito e feito, já começa a aparecer esse recado de que a Selic deve ficar mais alta por um período prolongado. Isso, se o Copom seguir, né, e normalmente ele segue, porque ele coloca inclusive na ata, coloca no comunicado que o Focus é importante para as decisões de política monetária, porque são projeções da Selic. Então, é como se o pernilongo estivesse zumbindo lá na orelha do Copom, e o Copom está ouvindo sim o pernilongo zumbir. Então, Focus aqui já revisa 14% de Selic. Então, revisa para cima tanto IPCA quanto Selic, dando dois recados importantes aqui. Primeiro, que eles aceitam só mais um corte na taxa Selic para 14%, e que eles esperam uma inflação acima do teto da meta, e não pouco, né? Relativamente bastante acima do teto da meta. Afinal, o teto é 4,5% e o mercado financeiro está projetando a 5,33%. E diante dessa inflação, com toda essa historinha contada, eles esperam uma taxa Selic em 14%. Mas essa previsão de Selic a 14% tem outros fatores também que devem ser levados em consideração, principalmente no cenário pré-eleitoral. A agenda que eles querem que seja atendida, como eu já falei, então aqueles ajustes fiscais, o fiscal está muito no radar, gastos públicos, expectativas de gastos para o próximo governo, já começam a ser moldadas desde agora, dando um recado para os próximos governos que vão disputar agora, na verdade, para o próximo governo e para quem vai disputar a corrida eleitoral. Então, a corrida presidencial, principalmente. Isso fica muito no radar, vai ganhar uma lupa enorme, cada vez com uma dimensão mais aumentada, e vocês podem esperar que nesse período pré-eleitoral vai começar a ter pressão no Focus e nos mercados de juros, como já está acontecendo, e de bolsa e dólar. Então a gente vai falar bastante sobre isso nesse período, e vocês podem esperar muita volatilidade, muito sobe e desce e pressão. Recados sendo dados bem diretamente aqui para quem vai ouvir. Vou tomar o meu shot de água aqui no Mercado Investimentos, vou fazer a minha pausa para reidratação e a gente entra no assunto do Paraguai, porque é um assunto que vem sendo muito discutido nas redes sociais e acho que vale a pena a gente desmitificar alguns pontos em relação a isso. Shot de água, pausa para hidratação, tomem seu shot aí também, se hidratem comigo e eu já volto. Vou tomar um shot de água, vou tomar um shot de água, vou tomar... Eu não aguento o áudio de eu falando shot de alga, gente, toda vez que eu escuto, eu quero dar risada. E foi um ato falho, viu, porque eu tava falando sobre alga naquele dia, e aí ferrou tudo, né? Foi tudo pro espaço a hora que eu entrei no ar. Vamos falar então desse sonho paraguaio que tem rolado aí, principalmente nas redes sociais, e uma fake news desmentida, inclusive, lá no Fato ou Fake a gente já vai falar sobre esse assunto. Mas primeiro, vamos dar um passinho para trás, porque o famoso, conhecido na internet como Véi da Van, Luciano Hang, postou nas suas redes sociais, inclusive reforçando aquele discurso de que países como a Argentina, países como o Paraguai, ele falou até de El Salvador ali, estão crescendo acima da média da América Latina e o Brasil crescendo abaixo da média por conta, em virtude do governo que está o governo que está no poder, e que os governos ali de direita estariam com melhores performances por conta disso, por conta das reformas e por conta ali de tudo que está sendo feito nesses países. Vamos tentar quebrar tudo isso e entender, primeiro, por que o Brasil está com um crescimento abaixo da média, por que essa previsão do Banco Mundial coloca o Brasil nessa situação, é uma expectativa para 2023, inclusive abaixo do que o Focus prevê e outros agentes preveem aqui no Brasil,
E esses países estão com crescimento acima porque tem pontos importantes e eu vou falar caso a caso aqui, principalmente de Paraguai e Argentina, que são dois. A Argentina de Milei aí também sempre aparece, né? Parece que Milei está crescendo, mas na verdade Milei não está crescendo nada. Milei está andando para trás em vários aspectos. Milei está com retrocesso. Então vamos colocar primeiro esse... Até se quiserem colocar em tela cheia para o pessoal de casa conseguir ver maior, depois eu explico direitinho aqui. Então ele coloca esse post que o Brasil está crescendo abaixo da média, compartilha o ranking das projeções, esse ranking do Banco Mundial é de abril, então ele coloca ali esse ranking de projeções de crescimento. Somos um dos maiores países em território, população e recursos naturais com potencial econômico. Até aí, não falou nada de errado. Mesmo assim, continuamos atrás de nações muito menores. Que drama. Vamos entender por quê. Eu viajo pelo mundo, aí não vou, enfim. Aí vejam os exemplos, né? Deixa a historinha dele de viajar pelo mundo. Vejam os exemplos de El Salvador e Argentina, países que enfrentavam enormes dificuldades e que decidiram mudar o rumo. Aqui, Luciano Hang já está meio fazendo, né, propaganda eleitoral. El Salvador saiu de uma das maiores taxas de homicídio do mundo e hoje os índices estão em 1 para 100 mil. Já a Argentina vem implementando reformas econômicas profundas para combater a inflação e recuperar a confiança dos investidores. Aqui, sobre a Argentina, ele só esqueceu de uma coisinha, né? Tá fazendo reforma para combater a inflação. E essa reforma está praticamente estrangulando toda a economia, né? Então é difícil ter inflação se o paciente está morto, é difícil ter febre, é difícil ter dor de cabeça se o paciente morreu. E é justamente isso que a Argentina está fazendo, acabando com a demanda, sufocando toda a economia urbana e com isso, todas as reformas estão acabando com também a população e com isso, com todas as condições econômicas da população, a gente vê aposentados em situações precárias, os trabalhadores também com muito retrocesso em pesquisa, retrocesso em saúde, retrocesso em educação, vários retrocessos promovidos por essas reformas. Aí você entrega ali um superávit, entrega uma inflação que é resultado de toda a demanda que você reprimiu e parece que resolveu o mundo. É que ele esqueceu só desse detalhe. Agrada os investidores, mas mata a economia, né? Mata o país e deixa a população numa situação bem vulnerável, inclusive trabalhadores e aposentados. Esqueceu só de falar isso. Recuperou a confiança dos investidores a troco do quê? Né? A que custo? Isso mostra que quando existe coragem para enfrentar os problemas e fazer mudanças, os resultados aparecem. Aí Luciano Hang evocou a fada da confiança. Se você fizer todas as reformas e deixar o ambiente propício, os investidores vão voltar como num passe de mágica, plim, pegou lá a sua varinha de condão e resolveu todos os problemas. A gente sabe que isso é uma baita de uma armadilha, porque você pode fazer reforma que for, sem ter uma reforma para fazer e a confiança nunca chega, a fada nunca vem e nunca tem esse ambiente propício. E muita gente, isso tem um custo social enorme, muita gente acaba prejudicada por esse tipo de coisa, principalmente se a gente está falando de trabalhadores aposentados e quase 99% das vezes, saúde, educação e benefícios sociais. Vamos colocar aqui de novo o gráfico do meu lado, só o gráfico do ranking. Por quê? Aí ele coloca o Paraguai ali crescendo, com expectativa de crescer, tá? Vale falar, 4,4. Aí a Argentina com expectativa de crescer 3,6. E El Salvador com expectativa lá em nono lugar de crescer 3,2. A Argentina é um ponto importante aqui. Porque não adianta você ter uma expectativa de crescimento que vem de uma base muito ruim. Então, crescer depois de você encolher, né, depois de uma base ruim, quer dizer só que você está dando alguns respiros no meio do caminho. E isso não é constante. É importante falar que esse crescimento, além de vir com esse custo social e econômico, ele não é ali um crescimento constante. O caso do Paraguai, que vem sendo muito discutido nas redes sociais, inclusive rolou uma fake news já desmentida pelo Fato ou Fake, que as empresas estariam saindo massivamente do Brasil durante a gestão do ministro da Fazenda, ex-ministro agora, mas à época ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como se ele tivesse impulsionado essa saída de empresas daqui.
Então, é fake que 232 empresas fugiram do Brasil para o Paraguai durante a gestão de Haddad no Ministério da Fazenda. Esse número, na verdade, é em 20 anos praticamente, 19, tá? Então é de 2007 a 2026 e o fato ou fake desmentiu esses posts que distorcem esses dados. Então esse número já foi quebrado, já foi desmitificado. Mas tem outros aspectos em relação à economia paraguaia que precisam ser levados em consideração. Então está rolando reforma lá, tem um crescimento, inclusive um crescimento puxado ali bastante pelo agro, tem alguns outros recursos, né? O regime de imposto baixo lá acaba... e a energia também, então esse combo, imposto baixo e energia um pouco mais barata, atrai investimento estrangeiro e empresas brasileiras acabam indo para lá, não nessa magnitude, mas porque querem imposto mais baixo. Só que uma coisa que não se fala sobre o Paraguai, aí parece aquelas filas de brasileiro, eu acho que tem que ir mesmo, tem que ir, nem tem que votar aqui no Brasil mesmo. Então vai lá para o Paraguai, mas a hora que precisar de saúde pública, a hora que precisar de outros aspectos, não vem voltar. Por quê? Apesar do Paraguai estar crescendo, o Paraguai tem esse crescimento do PIB, é o que a gente sempre fala aqui. Maria da Conceição Tavares sempre falou, o povo não come PIB. Então, o que o Paraguai enfrenta de desafio? Porque se ele tem baixa arrecadação, o Estado fica muito limitado para atuar em uma série de variáveis, em uma série de setores e aspectos. E eu separei alguns aqui. Apesar do avanço do PIB, o país ainda patina onde? No IDH, registrando um dos piores índices da região, o que reflete necessidade de maior investimento público. Eles não arrecadam, eles crescem, mas isso não chega à população. Tem uma baita de uma desigualdade no Paraguai. Outra coisa, infraestrutura básica. Se o governo não arrecada, se o governo não tem ali recurso para investir, você também tem um contraste em Assunção, tá? Então a gente está falando de uma cidade importante do Paraguai, onde modernas torres convivem com bairros carentes e problemas de saneamento. Então o Paraguai tem uma desigualdade enorme, questões ainda de infraestrutura muito ali eminentes, né? Na verdade não é nem eminentes, eles estão gritantes. E além de tudo, a baixa carga tributária limita a capacidade de investimento do Estado em áreas fundamentais como saúde pública e educação. Então, o que adianta você crescer se esse crescimento não capilariza e não chega em renda para as pessoas? O que adianta você crescer? Então o bolo está ali, né, como falavam lá no passado, o bolo cresceu e aí vai dividir? Nunca divide, né? Então o bolo cresce e fica ali na mão de poucas pessoas, não chega, não tem capilaridade, não chega a renda, não chega em investimento para a população, não reverte em nada de bom para essa população. Não tem uma arrecadação tão grande, então não tem como você investir muito em saúde, não tem como você investir muito em educação, os índices de desigualdade se aprofundando, mostrando cada vez mais desigualdade e os contrastes ficando cada vez maiores dentro de Assunção, imagina no resto. Então você vê que tem contrastes e desigualdades gritantes no Paraguai. E aí os brasileiros que vão para lá buscando esse sonho porque vão pagar menos imposto, quando se deparam com isso, querem fazer o quê? Vir aqui para se tratar muitas vezes, para buscar alguns serviços públicos que lá eles não vão ter acesso. Na verdade, não vão ter prestação. Então, é muito importante a gente entender que um país crescer não necessariamente significa uma boa condição de vida para a população. Não quer dizer que você tenha um crescimento que não seja concentrador, principalmente depois de reformas que sempre caem no lombo do trabalhador, do aposentado, da saúde, da educação e dos benefícios sociais. De que adianta você crescer se você não tem nada revertido ali também para a população? A gente fala muito sobre isso, por exemplo, quando falamos do agronegócio, né? Que é um crescimento concentrador. Se você tem um crescimento concentrador, e na Argentina pior ainda, porque o crescimento não é nem constante, ele é concentrador, ele tira toda a demanda ali da população, controla a inflação de uma forma com um custo enorme, social e econômico, para entregar um bom resultado ali, mas colocando a população cada vez mais marginalizada. Idem no Paraguai, com todo o contraste e desigualdade que tem lá. O Brasil
Também tem desigualdade? Também tem desigualdade. Também tem muito que melhorar em relação à concentração. Mas aqui a gente ainda tem investimentos, ainda que limitados, muito limitados, por várias questões envolvendo o fiscal, que é uma pressão enorme que vem em cima dos governos. Você ainda tem preocupação em ter um benefício social, de não ter desindexado a previdência do salário mínimo, não ter parado com o ganho real para o trabalhador, uma série de aspectos que ainda seguram um pouco a nossa economia, com um fôlego diante de uma taxa de juros tão alta. Mas de que adianta esse sonho paraguaio acontecer com um contraste tão grande, tão concentrado? Então, fica aqui meus 2 centavos sobre esse assunto. Vou só passar pela enquete rapidinho, porque o tempo já acabou. Nem vou dar meus últimos recados, eles estão aqui embaixo. Vou passar pela enquete rapidinho, só para a gente ver o que as pessoas estão falando sobre o Paraguai. E é só um discurso para falar mal do Brasil? Sim, é um discurso, uma narrativa, um discurso só para reforçar, como falei, algumas questões ideológicas, principalmente, para colocar como se gasto, o imposto fosse ali o maior vilão do Brasil e tentar embutir isso na cabeça das pessoas, dos brasileiros. Vou arrastar para cima porque já estou atrasada aqui para o Rolê ICL, que tem a volta hoje de William De Luca. Vocês estavam com saudade, ele voltou. Então, William De Luca está de volta com o Guga Noblar. Vocês estão com eles a partir de agora, pela próxima hora. Eu volto amanhã para falar sobre o que mexe com o bolso, com a bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: orçamento secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar, e quando tentaram enfrentar, foram porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido e vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também.